E aí, pessoal, e chegou a hora de falar de Luiz Felipe Scolari e suas escolhas. Isso mesmo, ele está movimentando o ambiente e a saída está na mão dele. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com essa mensagem. Que tal trabalhar no exterior ganhando em dólar? Isso mesmo, tem muita gente trabalhando neste mercado ainda desconhecido. Clica no link da descrição deste vídeo para ter acesso ao método simples e ter ótimos ganhos em dólar e mais no conforto da sua casa. Dê uma olhada nos depoimentos das pessoas e faça como eles e tenha uma melhora aí na sua vida financeira. Luiz Felipe Scolari, talvez seja esse o grande nome deste momento do Grêmio aí, dessa recuperação do Grêmio, ou tentativa de sair do buraco, como diz o presidente Romildo, o buraco que o Grêmio se meteu, que o próprio Grêmio cavou para entrar. Pois é, Luiz Felipe Scolari concedeu uma longa entrevista coletiva ontem após mais uma vitória do Grêmio. Filipão, que tem 2 vitórias em sequência no Brasileiro, que agora tem a Copa do Brasil pela frente e que com certeza vai trabalhar muito esse ambiente para que o Grêmio chegue forte no jogo contra o Flamengo e também muito forte no enfrentamento do Grêmio que tem contra o Corinthians no final de semana. Este sim, o enfrentamento deste segmento aí que o Grêmio está vivendo no Campeonato Brasileiro. Filipão falou desde o início que ele iria resgatar algumas questões, que ele ia resgatar através do DM, resgatar também a confiança de alguns jogadores, e ele fez dentro dessas escolhas uma série de situações que a gente precisa referir agora. E eu tenho algumas a colocar aqui. A primeira que eu vou colocar diz respeito a Lucas Silva, porque o Filipão abriu a coletiva logo após os 2-0 do Grêmio contra o Bahia, falando em Lucas Silva, que talvez seja um dos principais nomes criticados pelo torcedor do Grêmio. E diz Lucas Silva, diz Filipão sobre Lucas Silva, o Lucas vem demonstrando que quando integra a equipe, integra com dinâmica muito boa, com vontade acima de qualquer situação que envolvia antes. Ele está motivado, brigando por uma posição e tem nos ajudado em todos os momentos. Inclusive referiu no bastidor de que Lucas Silva procurou ele para tentar perguntar ou se oferecer o que eu posso fazer para contribuir mais, mostrando profissionalismo, mostrando respeito, mostrando sobretudo interesse em tirar o Grêmio dessa situação. Filipão valoriza e valorizou muito isso, e ontem nós tivemos uma atuação do Lucas Silva como há muito tempo a gente não via com a camisa do Grêmio. Sobre o jogo, o Luiz Felipe disse que a atuação foi razoável, de razoável para boa, mas não colocou nenhum tipo de euforia em cima disso, disse que o objetivo foi alcançado da vitória, que ficou satisfeito com o empenho, principalmente com a dedicação dos jogadores, fez questão de falar isso. Ele, e aí chega no ponto dos reforços, de como ele vai ver a partir de agora o trabalho. Eu vinha falando disso, Luiz Felipe, eu vinha falando que eu esperava ganhar reforços do DM, quando eles estivessem em condições, e é o que vem acontecendo. Com isso, já melhoramos. Temos mais possibilidades de mudanças e de organizar a equipe de maneira diferente em determinados momentos dos jogos, em razão exatamente do acréscimo de peças ao grupo. E nesse ponto ele avançou falando de Diego Souza e Borja. Olha que interessante. As escolhas serão feitas de acordo com os jogos e adversários que temos pela frente. Além da possibilidade de, em determinados jogos, jogarem os dois, Borja e Diego Souza, porque o Diego, quando começou, era meia. Em determinado momento da partida, os dois vão jogar como centroavante juntos. Filipão começa a mudar as peças, colocar as situações, e ele ainda agregou mais um ponto interessante nessa discussão. E espero que daqui a 10, 15 dias, disse Filipão, eu também tenha o Churinho à disposição, pois daí teremos todos os jogadores da centroavância disponíveis, disputando posição e podendo ter variações durante o jogo. Esse é o ponto. O Luiz Felipe pede mais opções para que a partir daí o Grêmio desenvolva um trabalho
de forma mais consolidada e mais forte. Me parece que essa é a lógica do momento e é a partir daí que a gente vai ter um Grêmio um pouquinho mais forte. Sobre o ambiente do vestiário após o jogo, tínhamos uma alegria maior, pois pela primeira vez no Brasileirão ganhamos 2 seguidas e conseguimos dar um passo para fugirmos do rebaixamento. Continuamos na zona, mas já estamos em uma situação bem melhor. Agora começamos a acreditar muito mais e os jogadores passam a ter muito mais confiança. Interessante isso. O ambiente começou a entender e a receber o que eu falo sempre aqui. Se a confiança vier, esses jogadores vão crescer. E parece que a coisa começa a movimentar. Sobre a utilização dos lados do campo, como que o Grêmio vai escalar? Tenho a possibilidade de jogar com o Rafinha. Tenho a possibilidade de jogar com o Wanderson. E tenho a possibilidade de jogar com os dois. Um de cada lado, dependendo do adversário e da situação que envolve o jogo. Fica evidente que quando o Grêmio precisar se defender mais, ele vai recuar um dos homens do lado para deixar como uma espécie de terceiro zagueiro, em princípio o Cortez, senão vai jogar Wanderson e vai jogar Rafinha. O Rafinha, diz o Filipão, já demonstrou que pode jogar do lado esquerdo. Abrem-se possibilidades para que possamos treinar, inclusive com 3 zagueiros. Juan, Jeromel e Walter Kahneman, Wanderson, Rafinha. Essa utilização, fica evidente, não foi ele que disse isso, é opinião minha, mas em cima da possibilidade que ele disse de utilização de 3 zagueiros. Sobre a possibilidade de utilização dos meninos da transição, Cuiabano, Cuiabano está no sub-20, Pedro Lucas na transição, Elias. Pode ser que eu necessite desses jogadores, temos observado eles. Neste momento, não é o momento para colocarmos um menino de 17, 18, 19 anos sem experiência dessa situação que estamos vivendo. Os já vividos sentem, imaginem os meninos, dentro e fechando com a informação que eu passei aqui sobre utilizar Pedro Lucas, Elias e também Cuiabano, exatamente isso. Isso citou curiosamente a idade dos 3, 17, 18 e 19. O Grêmio que começa a olhar para as categorias de base, mais uma vez, com outro sentimento, com outro sentido. Sobre o Vijaçante, ele fez, inclusive, uma comparação a Luiz Carlos Goiano. Para quem não conhece, Luiz Carlos Goiano foi um super volante que jogou junto com o Dinho, com o Carlos Miguel, com o Arilson, com o Emerson, no famoso time do Grêmio de 95, time de Filipão. Ele disse que falou com o Goiano no dia do jogo e que disse pro Goiano, eu acho que eu tenho um parecido contigo aqui, que complementa o primeiro volante. Olha o que ele disse, abre aspas. O Vijaçante é um jogador que complementa a função do primeiro volante. Ele chega na área adversária, sabe sair como segundo volante e se posicionar. Ele veio dar um apoio maior no nosso sistema. Está sendo ótimo e é uma contratação que renderá muitos frutos por muitos anos. Elogiando muito o Vijaçante, que tecnicamente mostrou ainda timidez, mas que taticamente compôs, sempre jogando atrás da linha da bola, sempre com inteligência para encurtar o espaço e que pelo setor dele não deu nenhum contra-ataque, o que é importante para a leitura do jogo do Grêmio. Curiosamente, depois que o Grêmio botou o Vijaçante, depois que o Grêmio conseguiu estabilizar o meio, tirou jogadores muito sonolentos, o Grêmio passou a ser um time mais compacto defensivamente. O Grêmio não sofreu gol contra o Cuiabá e o Grêmio não sofreu gol contra a equipe do Bahia. Contra fatos, não tem argumentos. E me parece que isso passa por essa solidez, que foi a primeira procura de Luiz Felipe Scolari. O Grêmio vai voltar a campo contra o Flamengo e Filipão fez questão de diminuir o jogo contra o Flamengo, valorizou o Renato Portaluppi, disse vamos recebê-lo, ele é um ídolo eterno do Grêmio, ele tem a relação forte com o Grêmio, foi muito cortês no tratamento, mas sabemos que o Grêmio vai para fazer o enfrentamento contra o Flamengo. É verdade que o Grêmio hoje é um franco atirador, que o presidente Romildo também tirou o peso do jogo, que todos estão preocupados com o momento que está vivendo a equipe do Grêmio para tentar sair desse buraco, mas fica de forma cristalina a ideia de que o Grêmio vai buscar, sim,
a classificação contra o Flamengo, o enfrentamento duro contra o Flamengo, para quem sabe conseguir avançar na Copa do Brasil, que seria um sonho. O Grêmio se reorganiza, o ambiente melhora, Filipão muito tranquilo ontem, acho que as coisas vão caminhar e a gente torce para que o Grêmio tenha sorte e que o Filipão acerte nas suas escolhas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.